Bom dia, galerinha. Dando continuidade aos assuntos que estamos estudando, né? Falando de conhecimento básico de anatomia e fisiologia, aplicado às manifestações da cultura corporal. Hoje nós iniciaremos a aula fazendo uma evolutiva, né, do estudo da última semana. Na primeira questão eu perguntei a vocês qual era a importância de entender o funcionamento do corpo humano. Dentre os vários fatores que se destaca, né, o nosso texto utilizado, chamou atenção para dois. Para a gente prevenir as doenças. É importante que a gente saiba como funciona, né, o nosso corpo para que possamos prevenir as doenças. Dois, para a gente manter uma mentalidade saudável em relação à nossa vida. O que é manter uma mentalidade saudável? É saber que uma alimentação adequada nos proporciona melhor qualidade de vida e melhor níveis de saúde. É saber que ser fisicamente ativo ou praticar atividade física regularmente também melhora os nossos níveis de saúde. Na segunda questão eu perguntei, né, eu trouxe uma situação problema do senhor Raimundo, que tinha adulto com 47 anos, pesando 102 quilos e hipertenso. Eu pedi para que vocês calculassem a frequência cardíaca máxima, pois ele iria iniciar um programa de atividade física regular. Então, assim, o que é a frequência cardíaca máxima? Né? É um valor de referência que pode ser alcançado, né, que é medido pelas batidas do nosso coração e que pode ser alcançado durante um treinamento. Então, para calcular a frequência cardíaca máxima, nós temos essa fórmula aí. FCM significa a frequência cardíaca máxima igual a 220. Esse 220 é um valor internacional de referência para o cálculo da frequência cardíaca máxima, menos a idade do paciente, menos a sua idade, no caso a idade do seu Raimundo. Então, qual é a idade do seu Raimundo? 47 anos. Então, eu não pedi para que vocês utilizassem o peso, que ele era hipertenso, nada. Somente a idade que vocês iriam utilizar na fórmula. Então, a frequência cardíaca máxima do seu Raimundo, durante o esforço, tem que ser 220 menos 47, que é igual a 173 batimentos por minuto. Então, o seu Raimundo deveria fazer um treinamento que a frequência cardíaca máxima dele chegasse, né, os batimentos do coração dele chegassem no máximo a 173 batimentos por minuto. E vocês vão perceber, aqui tem uma tabela da zona de frequência cardíaca, né? Do lado esquerdo tem um esforço e do lado direito tem um efeito, certo? Quando eu elevo a minha frequência cardíaca a 90 a 100% daquele valor que é a minha frequência cardíaca máxima, como por exemplo do seu Raimundo, se eu fizer um treinamento que gira em torno de 170, 165 a 173 batimentos por minuto, ele está desenvolvendo um treino com o máximo de desempenho e velocidade. Um treino de esforço muito grande, de esforço máximo, né? E ele vai ter um máximo de desempenho e velocidade no treino. Se eu realizo o treino com 80 a 90% da minha frequência cardíaca máxima, o meu treino é difícil e o efeito no meu organismo é que ele vai aumentar a capacidade de desempenho máximo. Se eu faço um treino moderado, que geralmente são onde gira as nossas aulas de educação física, os treinos que vocês fazem em casa, né? De 70% a 80% dos batimentos cardíacos máximos por minuto do nosso coração. Eu vou ter uma melhor capacidade aeróbica. Se eu faço um treino leve, que é geralmente, gente, o treino leve é que a maioria das pessoas fazem nas caminhadas, aquelas corridinhas ali em volta da praça no final da tarde, na avenida, não passa de um treino leve. Então a frequência cardíaca máxima dele, né, vai girar em torno de 60 a 70% da frequência cardíaca máxima da pessoa. Qual é o efeito do nosso organismo? Melhora a queima de resistência e gordura básica, certo? Então o efeito do treinamento já não é tão bom, ok? E quando eu não consigo ultrapassar 50 a 60%, o treino é muito leve. Então só vou melhorar a saúde e ajudar na recuperação de algumas doenças. Então esse treino é muito leve, certo? E também muita gente faz esse tipo de treino aqui. Quando a gente faz uma caminhada conversando com um colega, andando num ritmo mais lento, com preguiça, geralmente a gente atinge esses níveis aí. Lembrando que é sempre necessário você ter a orientação de um médico
ou de um profissional de educação física para não se exceder e prejudicar a saúde, principalmente se você tem algum problema de saúde, como diabetes, hipertensão, problemas do coração, doenças articulares, dos ossos e tal, ok? Na questão seguinte, eu pergunto a vocês, faço uma pergunta bem simples, né? Sobre o nosso sistema de locomoção. Ele é composto por outros dois sistemas. Quais são eles? O nosso sistema locomotor é composto pelo sistema muscular e o sistema esquelético, que tem as funções de sustentar, locomover e movimentar o nosso corpo. Ok? Na questão 4, eu pergunto para vocês sobre quais são os músculos e peço para os tipos de músculos que nós temos e peço para que vocês definam cada um. Então, a gente tem 3 tipos de músculo. O músculo estriado, que constitui a maior parte do nosso organismo. É um músculo de contração voluntária, geralmente um músculo muito avermelhado, e seus movimentos dependem da vontade do indivíduo. Ou seja, para ele se movimentar depende da nossa vontade. Então ele só se movimenta se a gente agir. Ok? O músculo liso. Geralmente é um músculo encontrado nas paredes de alguns órgãos internos nossos, como a traqueia, o estômago, o intestino, dentre outros. E é um músculo de contração involuntária. Ou seja, ele se move sem que a gente mande ele se mover. Como, por exemplo, o nosso coração. Ele bate o tempo todo, ele está se movendo. A gente está mandando? Não. Então, quando a gente não manda o músculo se mover, ele está tendo contração involuntária. Certo? E o músculo cardíaco, que é o músculo do nosso coração, que também é um músculo estriado, certo? Que forma as paredes do coração, constitui o miocárdio e apresenta contração involuntária. Ou seja, o músculo liso e o músculo cardíaco, ele tem contração involuntária. O músculo estriado tem contração voluntária. Ou seja, só o músculo se move se a gente mandar. Ok? Se a gente der um comando para que ele se mova. Na pergunta 5, eu falo para vocês, eu pergunto a vocês qual as funções dos nossos ossos, além da sustentação do nosso corpo. Então, para a gente entender, a gente precisa saber de uma coisinha básica. Que o nosso sistema esquelético, como vocês estão vendo na figura aí, ele se divide em 2 esqueletos. O esqueleto axial, que é o que está em azul, e o esqueleto apendicular, que é o que está de amarelo, certo? Então, esse que é só formado por esses ossos aí que estão na tabelinha ao lado, ok? São do sistema esquelético. Além da sustentação do corpo, proteger os órgãos internos. Você observa que o nosso tórax, é como se fosse uma caixa, e até o nome que diz, caixa torácica. E todos os órgãos internos, coração, fígado, pulmão, rins, estão dentro dessa nossa caixa torácica. Então ele serve como proteção. Ajuda no sistema de locomoção, faz com que a gente se locomova. Armazena minerais como o cálcio, por exemplo, e ajuda na produção de células sanguíneas. Então essas são as funções do nosso sistema esquelético, dos nossos ossos. Ok? Quais são as funções do aparelho circulatório? Essa é o que eu pergunto na questão 6. Qual a função do nosso aparelho circulatório? Então, o sistema circulatório, ele apresenta essas funções aí. O transporte de nutrientes para as células, aquilo que a gente adquire através da nossa alimentação. O transporte de oxigênio e gás carbônico. O transporte de produtos de excreção das células ou órgãos para os órgãos excretores, no caso da urina, das fezes, do suor também. O transporte de hormônios e produtos metabólicos, transporte de hormônio de célula para célula. A regulação da temperatura corporal e também a defesa contra agentes externos, agentes patogênicos que venham cometer a gente de alguma doença. Na questão 7, a gente vem falando dos vasos sanguíneos, pelo qual são os tubos que o nosso sangue circula. E há 3 tipos, e eu pedi para que vocês descrevessem. Quais são os vasos sanguíneos? São as artérias, as veias e os capilares. Cada um tem uma função. As artérias, ilustrada aí na imagem na cor vermelha. São o que leva, por onde o nosso sangue sai do coração para o nosso corpo. As veias é o que traz nosso sangue de volta do corpo para o coração.
E os capilares são os que ligam as artérias e as veias, né? Então, aí tem uma imagem ilustrando, né, no nosso corpo humano onde estão as nossas artérias e as nossas veias. Então, num círculo completo, o sangue passa pelo coração 2 vezes, primeiro rumo ao corpo, depois rumo aos pulmões. Okay? E para finalizar, a gente vai falar do sistema respiratório, né, e como ele é constituído, né? E aí na descrição vocês percebem, né, que o nosso sistema é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. E aí estão eles descritos nesta imagem, né? A gente pega o oxigênio, o sistema respiratório é responsável pela nossa respiração. Então a gente inspira e expira pela cavidade nasal, pelo nariz, né, pelas narinas. Tem a cavidade nasal, passa pela epíglode, faringe, laringe, traqueia, cavidade pleural, bronco primário, pulmão direito, pulmão esquerdo e diafragma. Então, nosso sistema respiratório é constituído por todos esses órgãos aí. E uma mensagem aqui para vocês, né? Relembrando, nosso corpo humano é uma máquina perfeita que está em constante movimento e você é o responsável pela manutenção dessa máquina. Então, cuidem-se e exercitem-se. Ficamos por aqui e até a próxima aula.